Começando mais uma análise semanal para a semana do dia 12 de agosto. Essa semana tem vencimento de índice. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Ative o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Eu vou fazer a revisão rapidinho de sexta-feira que eu não tinha feito. Fiz uma operação no índice, tá? Começando aqui em relação ao dólar, não vou falar do Renko não, já vou direto pro gráfico aqui de análise técnica mesmo, candles. O que nós tínhamos aqui? Um cenário que já tem alguns dias que já vem de queda tendência, né? Pivô bem forte, se for ver lá do topo, naquela segunda-feira, essa semana foi muito forte a queda do dólar. Vem caindo, 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 caindo. E aí na quinta-feira, deixa eu aproximar, tinha fechado aqui nessa região. Essa região aqui estava esticado. Eu comentei que eu ia evitar de fazer operações de venda para o dólar, porque já estava muito esticado pelos 5, 15, 30, sei lá, 60, diário, semanal. Estava bem ruim pensar em vendas. E o dólar tinha chegado numa região aqui importante, que era a VWAP de julho, que não tinha sido testada. Porque no final de julho o preço só subiu, né? Por causa do movimento lá fora macro que estava realmente de risco. E aí a VWAP não tinha sido testada e agora buscou. Mas na sexta-feira a gente vê que no geral o preço veio a cair mais um pouco, só que ficou boa parte do dia lateral. Mas falando aqui a minha opinião se teve alguma coisa. Sinceramente eu não achei nada assim de seguro. A abertura praticamente foi sem gap, primeiro candle foi de força compradora. A média de 20 já chegou e já jogou o preço para baixo. Vou vender nesse candle 3. Acho arriscado. Por tempo gráfico maior, nós estamos aqui numa situação atípica de muita queda. E a gente vê que se comparar nos dias anteriores que estava caindo muito, sexta-feira nem caiu tanto, né? Então não vejo o 3 como bom candle vendedor. Se não tivesse esse movimento tanto assim de queda para trás, poderia ser, tá? Poderia ser, não tinha cruzado o VWAP. Opa, não, esquece. Tem uma coisa muito importante, o LS ativo. Então ainda assim seria aqui extremamente arriscado. O movimento acaba renovando o fundo, né? Canal de Keltner acaba fazendo pullback de novo, crava 0,5%. Não vejo aqui nenhuma segurança de oportunidade de venda. Pensar em compras nessa região aqui, eu estava até de olho, porque nessa hora eu acho que eu estava na venda já do índice. E aqui, eu odeio quando isso acontece no gráfico. Eu tenho que ver depois a configuração do meu Profit se tá com negócio lá de mudança de gráfico, de data. Enfim, nesse fundo aqui eu estava até pensando em possibilidade de compra aqui. Eu estava na venda no candle 46 do índice, então talvez ia encaixar uma correlação de alta para o dólar, de venda para o índice. Só que eu estou preferindo focar mais no índice, tá? Mas de qualquer forma poderia sim ser um gatilho 43. A gente vê que a média de 9 estava sendo testada, que já estava indicando fraqueza. Era a região de Keltner, 0,5%. A gente vê que tinha fundo, estava falhando aqui em renovar fundo. Então era uma força já desse suporte, tá? E aí, pelo 2 minutos, esse 43 poderia ser gatilho, 46 também, tá? 46 aqui, parcial na VWAP, importante, junto com a 20. O movimento passa um pouco da VWAP, pega a retração do dia aqui, quase chega no 61. Não vejo aqui o que ser feito, infelizmente acaba renovando o fundo. E essa renovação de fundo não foi uma renovação boa. Então aqui, por mais que tenha renovado, foi uma renovação que foi mínima aqui, muito próxima uma da outra. Então não é uma renovação indicando força. E aí o preço acabou ficando lateral até o fim do dia. 9,20 ficando sem tendência. Aqui eu não vi muito o que fazer, muito candle com sombra, rejeição, 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 rejeição. A 80 chegou, não conseguiu reagir. E o preço acabou ficando lateral ali. E aí, antes de eu falar do estudo semanal, vou falar primeiro agora do índice da revisão. Sexta-feira deu a operação que eu cheguei a fazer. Infelizmente eu não esperava esse movimento todo de alta, trollou bonito. E no dia anterior, na quinta, tinha saído o resultado da Petrobras, se eu não estiver enganada. Então, se for ver ao longo da semana, a correlação dos dois foram bem fortes, né? O dólar caiu muito e o índice acabou subindo muito. Então a gente teve um movimento, isso aqui tudo, ao longo da semana, muito, muito forte. Tinha um bom tempo que eu não vi uma semana assim tão clara, né? A tendência. E por mais que seja uma tendência clara, nem sempre é fácil de se operar, né? Aqui falando em relação ao micro, eu estava até comentando também que estava esticado em tempo gráfico maior para se pensar em compras, por isso que eu fiz a operação foi de venda. Aqui no índice nós tivemos um gap de baixa, eu estava até esperando que abrisse abaixo da 80, infelizmente não abriu, então a 80 acabou reagindo, né, como suporte.
reagiu, jogou o preço para cima e aqui ficou bem travado no início do dia. Faz um pullback muito estranho, sinceramente, era melhor que esse gap tivesse aberto aqui em cima e caído, feito pullback e depois subir. Agora sair daqui debaixo da 80 é muito estranho. Então não vejo aqui nada por enquanto a ser feito. Aí o movimento reage de uma forma até agressiva. Pensar em reversão aqui acho perigoso porque nem tinha critério, pelo menos pelo backtest, LS ativo, algumas confluências aqui não tinham. E aí o movimento quase chega em região de 0,5% de alta. Esse 0,5% de alta aqui, se eu for marcar praticamente do primeira pernada para cima, né, que é essa aqui, pelo menos o 161 tava lá em cima ainda, tinha mais espaço, né, para cair. Mas eu não tava pensando em reversão aqui. Pensando em reversão, não estava. É um pouco mais agressivo nesses últimos dias e a gente vê que não está respeitando, o movimento está sendo mais forte de alta. Então, eu preferi um pouco esperar a média de 9. Eu vi que o preço estava realmente aqui já travando, fazendo como se fosse uma deriva. A gente tem um teste da média de 9, aí eu filtrei por 2 minutos e eu comentei, vou fazer uma venda aqui nesse candle 46, ainda mais se for ver pelo 2, a gente tem aqui realmente a deriva, fez o rompimento, tá fazendo troca de polaridade e voltando. Então, eu fiz a venda no 46. O stop dessas operações mais seguras não é aqui atrás, eu acho que deixa o stop muito curto. Eu acho, pelo backtest, tem que deixar realmente na máxima. E aí a média 20 para mim nem estava tão importante, pelo jeito como foi a abertura, então o foco realmente era muito mais. Era 50, infelizmente não tocou na 50, então essa queda aqui eu acabei não fazendo parcial, tá? Dei bobeira. Acabei segurando o movimento de qualquer forma. E aí era normal que viesse até... Opa, deixa eu puxar aqui, mostrar a retração. Eu tava realmente esperando que o 61 fosse testado. Acabou que a região acabou respeitando aqui. Não acabou sendo testada. Então, quer dizer, não acabou sendo testada, não fiz a parcial. O movimento caiu, não peguei a parcial, voltou, assustei. Só que aí a 9 e a 20 cruzaram, fiquei de olho aqui nesse candle. Esse candle não é gatilho de novo pra mim de venda. Não vou fazer vendas aqui. Não preenche alguns critérios importantes. E aí o movimento acaba fazendo essa barra forte, nessa barra na hora que tava retornando, depois acabei fazendo parcial aqui. Ainda bem, porque o movimento acabou fazendo um fundo duplo, ancorado pela 50, não tocou na 50, mas a região acabou respeitando e subiu. E o movimento acabou subindo e acabou renovando máxima e foi. Movimento muito ruim, a gente vê que por mais que tá subindo sem tocar nas médias, o LS não tá ativo. Então é como se fosse uma subida meio saudável pelo indicador, mas não operável, uma deriva aqui, faço pullback talvez de lado para eu entrar. Acho perigoso nessa região de canal de Kelch, não é algo comum de se acontecer, de romper, né? Esse dia acabou acontecendo, a gente teve o rompimento do primeiro, do segundo e praticamente quase que testa o terceiro. Teve uma mega barra aqui, uma barra importante que foi justamente algo que eu venho comentando há alguns dias. Que tristeza que aconteceu logo na sexta-feira, que foi esse movimento aqui lá do diário ou do semanal, tanto faz, que eu estava comentando que poderia vir a formar um ombro, cabeça, ombro. Nós temos aqui um ombro, cabeça e aí o segundo ombro. E essa região aqui é a região de liquidez, então aquele movimento daquela barra que a gente viu nos 5 minutos foi justamente a liquidez aqui dos stops. Então, infelizmente, se aproximar aqui, né, era a região desse movimento, essa liquidez triste. Acabou pegando essa barra de exaustão, mas olha como que ficou até o fim do dia, né? Acabou renovando o máximo, cravou praticamente 1,5 de alta muito forte. Subindo de um pouco difícil o movimento, não foi uma subida fácil. A gente vê que vários aqui fechamentos muito próximo do outro, máximas e mínimas também. Então foi um movimento bem estranho e a última barra foi até, assim, estranha, né? Porque engolfou esses últimos dois candles aqui, praticamente 1 hora do movimento aqui atrás. Então achei um pouco esticado. Uma tendência realmente clara de se ver, porque foi bem inclinada, mas nem sempre é fácil se operar tendências assim. Aconteceu isso no dólar, acho que nessa semana passada também, algumas tendências que infelizmente, por mais bonitas que sejam depois com o gráfico parado, nem sempre é fácil se operar ao vivo. No caso que acabou acontecendo sexta, ainda bem que eu identifiquei esse movimento que poderia realmente trollar. Fiz só essa operação e não fiz mais nada. E aí agora falando em relação ao estudo semanal, aqui falando em relação ao dólar primeiro, bora pro mensal, nós temos aqui praticamente quase mais uns 20 dias, né? Úteis deve ser uns 15 mais ou menos, não sei, mas o mensal aqui por enquanto o dólar tá formando um movimento maravilhoso, mostrando uma rejeição maravilhosa aqui. Isso é bom porque a gente vê que quando testou aqui, rejeitou, testou aqui, rejeitou, testou aqui, rejeitou, e aqui tá respeitando desde então esse movimento. Que bom, eu espero que o movimento seja mais forte e realmente venha cair, né? E se isso concretizar, acaba confirmando aqui pra gente uma lateralidade, deixa de ser um canal, né, de baixo, uma possível bandeira de alta,
Se isso vier a acontecer, se voltar a testar esse fundo aqui, acaba sendo uma lateralidade. Desconfigura essa possibilidade de canal aqui. Então essa barra está sendo muito forte, tá? Assim, é muito fácil de vir a testar a mínima da barra do mês passado. Faltam mais 120 pontos. Se a gente for ver em relação a tamanho, a barra praticamente já pegou. Se eu mudar de cor aqui, então esse mês já começou badalado. Se for colocar do lado do mês de julho, já é maior que o mês de julho. Então tá muito forte. Tá quase sendo do tamanho de junho. Bateu já o tamanho de junho. Junho também foi um mês muito forte. E, assim, nós temos ainda mais uns 20 dias. Então, tem muita coisa para acontecer. E essa barra tá muito forte mesmo. O movimento de venda finalmente está acontecendo por enquanto. Acho difícil nesses próximos dias inverter tudo e fechar positivo. A barra do mês passado acabou fazendo isso, né? Tava fechando negativa, que era essa sombra, e acabou virando tudo nos últimos dias e fechou positivo. Olha, se fechar assim, sinceramente, é dólar R$ 6 para cima, tá? Espero que isso não venha acontecer e que venha correção. Porque nós tivemos 7 meses consecutivos. Então, vamos supor que o ano tenha aí 14 meses. Então, é como se fosse a metade do ano praticamente em alta, né? Então, tá na hora aí de uma correção. E aí, a correção, por enquanto, tá acontecendo. Então, lembrando aqui em relação a indicadores, o IFR estava super sobrecomprado no mensal, algo que não é de acontecer. Então, a gente sabe que quanto maior o tempo gráfico, mais forte o IFR é. Então, respeitou aqui. Aqui, pelo menos, não veio a testar, mas aqui veio. E aí, depois não testou. Então, a última vez foi na pandemia e agora acabou testando. Então, eu venho comentando que por mais que algumas coisas estejam acontecendo interno e externo, não é algo que se compare à pandemia, que foi o nosso último exemplo, tá? Então, não tinha um estresse assim realmente justificável para um movimento tão forte assim. E aí, por enquanto, tá respeitando, e desde em relação a esse topo, essa semana, esses 8 pregões, mais ou menos, 380 pontos, se fosse olhar só pelo indicador. Então, é um tipo de setup assim, que é muito bom para quem pensa em fazer talvez swing trade. O stop acaba sendo mais arriscado, mas também a assertividade, a garantia, a segurança é muito, muito boa. O semanal aqui, nós tivemos uma puta barra aqui de força vendedora, engolfou praticamente, eu vou até considerar que engolfou essa barra aqui também. Então engolfou o movimento, tá longe ainda da média 20, tem espaço para cair. Acho que vai mais, só que tem um porém. A gente sabe que grandes barras assim acabam sendo testadas. Como assim testadas? A gente tende a ter um movimento corretivo depois. Não estranharia se essa semana tivesse isso. Eu consigo comprovar isso, olha só, com esse movimento aqui. Olha essa barra vendedora e depois a semana seguinte devolveu tudo. Não quero que venha devolver tudo. Eu quero que uma correção realmente aconteça, porque, assim, tá caindo muito forte. Olhando pelo semanal, pelo mensal, se quiser, forme mais umas 4, 5 barras dessa, não tem problema, porque tá bom para cair. Só que nós somos day traders, e aí lá nos 5 minutos a gente precisa de uma correção, porque se cair, vai ficar com o canal de Keltner esticado, vai ficar com IFR também, tempos gráficos menores, vai ficar ruim, esticado. Então eu preciso de uma correção aqui em tempo gráfico maior para a gente poder filtrar para o day trade, 5 minutos. Por isso que eu penso que precisaria ter uma correção. Se eu fosse uma operadora de semanal, eu ia querer só queda. Não tô nem aí, porque o IFR tá saudável, pode cair quanto, assim, reto, se quiser. Temos espaço para isso, tá? Essa queda acontecer. Média de 9 tá na cara, mas pelo jeito como veio esse candle aqui, normal de ser rompido. Mas eu espero, ressaltando, que uma correçãozinha, pelo menos na segunda, manhã, na terça, venha pelo menos acontecer. Voltando pra cá, então o semanal, nossa, foi um mega engolfo aqui. Geralmente essas barras aqui de golfo tende a gerar movimento, se a gente for ver aqui as anteriores relevantes, né? A gente teve essa aqui, por exemplo, engolfou essa e essa. E deu um pouco de sequência depois, tá? Porque elas são esticadas, precisa de uma correção. Tende a cair pouco, tá? E depois a gente teve essa que eu nem vou considerar porque o mercado já estava travado. Outra relevante aqui atrás, se for olhar pelo semanal, a gente não teve nenhuma outra tão forte. Aqui, por exemplo, essa barra foi expressiva, mas não conseguiu engolfar as anteriores. Então, de engolfo. A gente tem, por exemplo, essa aqui. Acabou tendo uma correção na semana seguinte, que é o que eu espero. Depois deu uma queda maior. Mas o movimento já estava travado aqui, né? Então, a gente não tem, assim, um histórico realmente bom do semanal, dessas barras realmente persistirem. Até é perigoso que acabe vindo a formar uma lateralidade, né? Nessa região de topo. Esse é um medo.
Porque se isso realmente acontecer, isso aqui é acumulação para romper R$ 6. Quem dera se fosse 5. Mas aqui, por falar em preço, tá voltando no patamar de 5,50, sendo que esses dias estava mais próximo de R$ 6, agora tá na região de 5,50. Aqui em relação agora ao diário, a gente tem um movimento aqui querendo confirmar um topo duplo, mas tem que romper primeiro essa região aqui, ó. Essa é a região principal. Inclusive uma região bem importante de troca de polaridade que eu tenho que deixar marcada no meu estudo semanal. Eu vou ter que apagar isso aqui não me importa mais, e vou atualizar agora para cá, pra essa região aqui, que é a nossa região da linha do topo duplo, tá? Então esse fundo aqui vai ser extremamente importante a gente ver, mas é aquilo. Eu quero que venha testar, venha cair, caia muito, mas para day trade a gente precisa de uma correção. A gente teve aqui praticamente a semana toda de queda. Nem vou considerar esse candle aqui de alta porque foi uma mini bochinha no meio desse movimento. A gente teve um movimento aqui atrás, final do ano passado, esse ano, como se fosse um canal. Um canal que foi bem difícil de operar, a volatilidade estava muito baixa. Olha como que aqueles períodos, né? O diário, o candle, nossa, é inacreditável que a gente passou por essas fases que eu tava falando que tava muito ruim. Não andava, eram 30 pontos, 20, 40 no máximo. E aí a volatilidade começou a aumentar, pegou a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, e aí o movimento já começou a ficar muito forte nesses últimos dias. Os stops acabam ficando mais caros. Só que uma coisa interessante aqui, a gente teve um canal, então, o rompimento aqui, troca de polaridade, subiu, só que aí infelizmente quebrou esse último topo. Então, tentativa de um pivô de alta, de fazer isso aqui, vamos supor, de subir, se subir vai fazer um movimento de alta muito ruim, porque as tendências melhores são aquelas que vai subindo sem testar o topo anterior. No caso, esse movimento acabou testando e rompendo, né, por enquanto, esse topo aqui anterior. Então, por isso que eu acho que é interessante testar esse fundo aqui. Respeitou esse canal aqui em cima, que é a região de R$ 6. Em relação à média, já quebrou a 20 do diário. Nós não estamos sobrevendidos pelo diário, então ainda pode cair se for olhar para o tempo gráfico maior, mas lembrando que pelo 5 vai estar esticado, infelizmente. Em relação a essa última pernada aqui, a gente já teve um 61 ultrapassado, mas geralmente tem gente que usa 76, 74, eu acho, de Fibo, que daria mais ou menos aqui. Geralmente, quando a gente tem um retorno muito forte assim, às vezes essa região tende a respeitar. Tem algumas outras confluências de outras pessoas que usam. Por exemplo, nesse movimento, se isso aqui tudo é de força compradora, é normal que o movimento comprador aqui final venha talvez a tentar defender. Então, os 2 terços finais aqui tende a defender, junto com essa retração, pelo jeito como caiu, né? Por isso que eu tô achando que o movimento vai ficar um pouco travado ou uma correção melhor aqui. Precisa realmente. Falando em relação aos 60 minutos agora, os 60 a gente teve um movimento aqui muito, muito forte. Assim, essa subida foi como se fosse uma acumulação para romper essa região, acabou rompendo. A gente teve aqui um pivô. Naquela segunda-feira o movimento já abriu muito agitado com aquela situação lá do Japão, possível recessão nos Estados Unidos, então segunda-feira foi bem complicado. A gente teve um movimento aqui que acabou, assim, surpreendendo, que foi queda, pivô. E essa última pernada aqui foi bem esticada, então se a gente for ver em relação a pernadas, essa aqui foi muito esticada. Isso aqui pode ser uma pernada de exaustão final do movimento. Então, realmente, é uma região também, se pensar em possível trava, a gente teve aqui um gap aqui atrás, resistência, acabou servindo como troca de polaridade e suporte, onde que deu o início desse movimento de alta. Então, é normal que essa região dê uma travada, como realmente travou no fim de sexta-feira. Se eu for marcar em relação a pivô desse movimento para baixo, a gente tem aqui, jogar aqui para baixo o último alvo já cravado, tá? Então, tem Fair Value Gap também. Aqui, Fair Value Gap, esse pelo menos ele tá praticamente fechando, mas Fair Value Gap lá para baixo tem muito mais. Mas esse aqui, que era importante, praticamente já fechou, mas se torna de qualquer modo uma região aí de suporte, por enquanto, tá? Que eu espero que venha respeitar. E aí, falando em relação ao IFR, nós estamos sobrevendidos. O jeito que a gente também ficou na quinta-feira, eu ressalto que eu não vou procurar operações de venda nas primeiras horas de manhã. E a gente vê que se for olhar para os 60 minutos, o dólar na sexta-feira foi um movimento que está começando a fazer como se fosse uma possível acumulação de Wyckoff para subir, porque olha os candles aqui de sexta, movimento um do lado do outro. Então a gente não teve uma tendência sexta-feira. Foi um movimento aqui travado, dando uma parada do movimento esticado que foi na quinta. Então, aqui tá parando nesse fundo.
Média de 20 está longe, então acho sim que ou vai ficar ruim no sentido travado ou uma correção boa, né? Porque essa queda aqui acabou criando o favelo gap. Tem um aqui, essas aqui pelo menos não teve. Foi uma queda até saudável, mas tem alguns aqui e é interessante fazer um movimento aqui retorno. Acho até, inclusive, depois eu vou até falar que outra pessoa também acha isso, de um possível retorno em V, tá? Não me surpreenderia, porque aconteceu isso no índice, pode acontecer no dólar. Movimento que surpreenda e faça um retorno em V, ainda mais se caiu muito estranho, pode retornar, tá? Então, eu só não quero que venha renovar essa máxima aqui, essa máxima lá em cima. Deus me livre, tá? Então, uma correção aqui é bem provável de vir a acontecer. Eu espero, é mais saudável. E lembrando, o IFR está sobrevendido. E aí, falando em relação ao VWAP de julho, aqui junto também nós temos a VWAP, a região, né? Região da VWAP de julho. A gente teve aqui a região da VWAP de junho respeitando nesse fundo aqui e acabou jogando o preço lá para cima. Então, nós estamos nessa possível região que vem a respeitar também. Então, possível trava aí que vem ajudar. A VWAP do mês também tá lá longe, né? Então é importante sempre que o dólar fique mais próximo da VWAP, somente nos últimos dias. Óbvio que não são os últimos dias do mês. Mas se aproximar um pouquinho, né? Se for ver em relação a pontos aqui, de 160 pontos, pode se aproximar mais um pouco. E aí, falando para os 5 minutos da manhã, aqui no meu gráfico oficial, então. Peraí, no meu gráfico oficial, coisas que eu tenho que ter marcada. Essa linha aqui da VWAP eu vou tirar, já respeitou. Eu vou deixar esse caixote aqui marcado ainda. Esse daqui de baixo eu vou excluir. E esse fluxo aqui eu vou deixar ainda, que é uma região interessante. Interessante para se deixar. E mais lá para baixo nós temos aqui, que é a linha, né, da confirmação do topo duplo. Esse caixote preto aqui eu vou tirar, porque o rompimento aqui já foi feito. Então, para mim, acabou não dando significância nenhuma. Não preciso mais disso aqui. SLT também eu vou excluir, então eu vou deixar essas marcações. Lá embaixo eu atualizo depois se for preciso, mas por enquanto o preço está nessa região. Eu tenho aqui em cima, então, que é em relação a esse último pivôzinho também, esse fundo. O movimento esticou, então aqui embaixo é uma região interessante. Nós temos aqui nos 5 minutos da manhã. Lembrando, o mercado está dentro de lateralidade, tá? Então é interessante marcar aqui um caixote maior, provável, aqui, talvez o preço venha a testar. Média de 200 é muito importante. E detalhe, geralmente quando chega em canal de Kelvin, eu sempre ressalto isso, do jeito como chega assim em canal de Kelvin, né, o movimento tende a ficar travado, tá? Então a gente pode ter também movimento travado amanhã, com a média de 200 chegando junto e trabalhando aqui no meio do preço. Então não estou com muitas expectativas, porque quando chega assim em Kelvin é muito difícil de fazer uma correção forte. Fica travado, tá? E aí eu acho que de dólar eu acho que era só isso. Depois eu vou ressaltar mais algumas coisas que eu vi no Twitter de outros analistas. E falando em relação agora ao índice, o índice muito interessante, confirmando a análise técnica respeita muito. A gente tem aqui o terceiro mês praticamente por enquanto formando um candle positivo, isso é muito bom. Tá dando indicação de possível rompimento desse pivô, tá? Não me estranharia se ao longo desse mês ou no próximo setembro a gente venha a ter o rompimento da máxima. Tá faltando muito pouco, se for ver, faltam 13 mil pontos. Então, o Ibov aí tá muito próximo de romper máxima. A gente tem aqui, lembrando, né, um canal de alta aí, que o Ibov tá subindo aos pouquinhos. Também vi um gringo, tá? Um estrangeiro, norte-americano, mostrando isso aqui, ó. Achei interessante, não tinha pensado dessa forma. Então, se a gente for ver Cup and Handle, né, que é a xícara, a gente tem aqui como se fosse o pré-rompimento de uma tendência maior. Então, é igual o Vlad fala, vamos analisar o gráfico sem criar pessimismo com notícia. O gráfico diz muito, o gráfico respeita, e ainda bem que aqui respeita muito, né? Então, atenção a isso aqui, perfeito esse movimento, achei sensacional essa figura que eu vi esse gringo desenhando, e os comentários sempre muito pessimistas. Mas o país de Lula, o Ibov não vai subir, que não sei o que. Sejam grafistas. Antes de tentar juntar notícia, o movimento tá muito bom para fazer isso aqui, tá? E aí, 3 candles aqui de alta, então, subindo. A gente teve um favelo gap aqui de novembro e de dezembro do ano passado, então acabou preenchendo boa parte do movimento, respeitou, junto com retração, então formou um PFR também maravilhoso. Mensal tá lindo, lindo aqui. Em relação a IFR tá ok, tá? Então, tá saudável o movimento. Eu tô esperando realmente o rompimento.
Eu só espero que não seja um rompimento absurdo. Então tá subindo de forma até tranquila. Lembrando, onda 1, 2, 3, 4, a 5 tem que acontecer no caso para confirmar essa pernada aqui. Então, olhando o macro aqui, continua bonito para fazer esse movimento de alta. E aí, falando em relação ao semanal, nós temos aqui algumas coisinhas que, no caso, um pouco eu estou triste, um pouco eu estou feliz, porque o semanal acabou correspondendo às minhas expectativas de formar aqui um OCOI pelo semanal. Estou triste porque a semana foi muito agressiva, ela acabou sendo um movimento muito forte, acabou pegando essa liquidez aqui. Temos mais liquidez nesse topo e tem muito mais aqui nessa região da máxima histórica. Só que acaba que essas pernadas aqui não dá muita oportunidade. E aí lembra quando eu falei assim, que aqui nesse fundo, quando tava subindo, eu tava falando assim que não tá com cara ainda de rompimento desse topo. Porque se a gente for pegar, aqui teve um candle muito forte, aí começou a dar aquela impulsão para cima. Agora, olha essa barra daqui, compara com essa barra daqui, são muito parecidas. Tá com indicação aqui de possível ignição agora para realmente o rompimento. E aí a gente tem um movimento muito forte. A gente teve uma queda muito estranha aqui, uma queda que tinha até sentido de notícia, né, de acontecer isso. E aí, o movimento aqui acabou buscando essas regiões possíveis. 4 semanas de queda seguida não é normal. E acabou sendo 4 semanas de alta fazendo um retorno em V. Retorno em V não é saudável se fazer um rompimento. Aí eu falei, para confirmar esse OCOI aqui, a gente tem que ter uma correção. Uma correção, como aconteceu, por exemplo, nesse movimento lá do mensal. O mensal eu estava comentando que também, quando fez esse movimento aqui, não poderia romper. Tinha que fazer uma correção e romper. Então, eu estava respeitando isso. A gente teve uma correção por 3 semanas, muito simples. A gente vê que esses 3 candles aqui praticamente ficou dentro desse candle daqui. E aí veio essa mega semana e acabou engolfando aí essas 4 semanas aqui atrás, 5 na verdade, 5 semanas engolfadas com sucesso. Então, um movimento absurdo, de forte. Mas isso aqui pode dar início a um movimento de alta? Olha, pode. E nessa época aqui no ano passado, o movimento subia, e aí o IFR ativou, ignorou o IFR e subiu até dar exaustão. Então, no início, vai ser uma pernada bem, às vezes, fácil de analisar, mas se tiver uma subida muito forte, no início, a gente vai, no meio do movimento, a gente vai ficar em dúvida, porque já vai estar talvez esticado. Então, olhando o IFR, não está ainda. Mas pode ficar, esse que é o problema. Aqui no final do ano passado, começou a ficar mais ou menos aqui no final de novembro para dezembro. O movimento ficou subindo de qualquer forma, porém acabou dando exaustão, ficou muito longe da média 20, que eu comentava, né? Então a gente está no início da média 20. Olha como que a média 20 está encurvando para cima. Nossa, e esse candle ainda. Esse candle com essa rejeição inferior. Então, assim, é absurdo de bonito. É provável que, pelo tamanho do candle, a gente venha ter uma semana um pouco corretiva, mas a análise ia ficar muito complexa se tivesse um grande retorno e fizesse um bear 180 aqui. Então, se engolfar, vamos supor, de retração. Engolfar não. Se a gente tiver uma correção que venha testar até um 61, de boa. Mas se passar do 61, aí fica complicado. Eu espero que isso não venha acontecer, tá? Então, eu tomaria muito cuidado. Essa região, para topo, tá muito próximo. Tá muito mais próximo do topo do que de uma correção mais forte, tá? Para cair aqui até a mínima dessa semana, tá muito mais longe do que para subir. Então, é muito mais fácil subir do que para cair. Se for olhar em relação a esse movimento. Aqui tem muita liquidez, tá? Muita gente pessimista, que a gente teve aí nesse ano, né? Ainda mais essas últimas semanas aí. Possivelmente aqui vai ser uma virada, assim, assustadora de movimento. Os gringos ainda seguem comprando pelas posições abertas. Por que eu sei disso? Naquela planilha que eu atualizo das posições abertas da B3, durante todo esse movimento aqui, a gente teve ainda gringo comprando. Então, eles estavam realizando, montando. Em nenhum momento houve uma inversão clara e sequencial deles vendendo aqui pelo Ibov, né? E mini índice. Quer dizer, o índice cheio e o mini índice. Então, durante todo esse movimento, eles fizeram isso, como fizeram aqui, e como fizeram boa parte do Ibov aí. Então, por isso que essa correção aqui realmente estava com cara de correção. E essa queda aqui não me assustou tanto. Só ia me assustar se tivesse rompido esse fundo aqui, que no caso não rompeu. E aí, falando em relação aqui vamos ver se a gente for marcar a projeção, né, de OCOI, se realmente vier a confirmar que já está rompendo essa linha do pescoço. Se eu pegar em relação à cabeça com a linha do pescoço e jogar para cima, a gente vê que o primeiro alvo está aqui, lá em cima também, então nós temos alvos longos.
Se eu for marcar desse primeiro ombro para cima, a gente tem aqui confluência, então. E se eu for marcar desse segundo ombro por enquanto, jogar para cima, a gente não tem a região, mas se torna ainda aqui muito interessante, 136 mil pontos. Então, 136 mil pontos está muito perto de 135. 135 é um preço bola muito importante, igual 130. Porque 130 é mais ainda, né? Esse final 00 mais forte. 140, né? Mas aqui é uma região bem importante. Lá em cima, nossa, 140 tá muito próximo se for olhar em relação a gráfico semanal. Então tá bonito o movimento aqui, sensacional. Esse Okoi formando, vendo acontecer, maravilhoso, aos pouquinhos, né? Então de semana a semana a gente tem que esperar ver o movimento confirmando. E quem dera se eu operasse swing trade, pelo menos eu vejo que eu faço até umas análises aqui a longo prazo, até boas. Aqui falando em relação agora ao diário, aí o diário essa semana surpreendeu, né? A gente teve aqui a segunda-feira abrindo o movimento assustando, né? Teve um retorno muito forte, eu comentei que a gente tinha que esperar. Porque essas sombras aqui são, assim, perigosas do dia seguinte trollar e ainda romper mínima. Acabou não fazendo isso, que bom. Acabou sendo realmente um martelo aqui, voltou, fechou positivo, voltou e acabou surpreendendo. O movimento aqui tinha feito um topo duplo de continuidade, que foi esse movimento. Cravou alvos aqui, tinha retração, respeitou e voltou forte. E voltou forte, pegou essa liquidez, que a gente teve inclusive um movimento forte no final de sexta-feira, na liquidez. Médio 200 para mim não tá aqui algo nesse tempo gráfico relevante. Só que veja um diário. A gente teve 4 dias consecutivos de alta. Não é necessário, interessante, seria uma correção? Seria. Mas não me surpreende se a gente ter movimento de alta, porque aqui a gente teve um movimento bem estranho, tá? Então, ficar atento aí, porque por mais que esteja aqui esticado já pelo diário, a gente pode ter um movimento continuando a subir. Mas por causa desse diário aqui, eu já fico, assim, com o pé atrás em pensar em compras, tá? Nas primeiras horas. Olha os candles dos últimos 3 dias. Praticamente não teve sombra. Assim, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Não teve sombra. Um movimento muito forte. Se tivesse mais horas de pregão, talvez ia subir mais ainda. Então, sombras às vezes são interessantes de analisar porque pode causar uma interpretação. No caso aqui, já que não tem, a interpretação é a seguinte: só teve comprador essa semana. Na quarta, quinta e sexta principalmente, só comprador. Não teve atuação vendedora para indicar alguma sombra aqui. Então, eu ficaria assim com atenção, tá? Atenção, cuidado para pensar em compras, porque tá esticado já. Mas também cuidado para pensar em vendas. A venda que eu fiz sexta-feira, por exemplo, eu esperava que fosse um movimento de correção, né? Porque a semana estava esticada, acabou não sendo. Foi mais um dia de alta. E aí, trollou. Em relação aqui agora do Ibov, apenas para comentar que o Ibov está praticamente bem parecido. Quer dizer, o índice futuro está bem parecido. O IFR também está chegando em região de sobrecompra. E aí, falando em relação aos 60 minutos agora, olha só, tá subindo, e o IFR tá sobrecomprado. Por isso que fica inviável de pensar em compras. E lembrando, essa semana tem vencimento de contrato, então vai vencer na quarta, o índice. Então, alguns movimentos podem acontecer nesses próximos dias. E sendo vencimento de índice, a VWAP pode ser interessante? Não sei. Eu olho isso mais em relação ao final do mês. Se vier a ser relevante, é um ponto a se destacar, porque a VWAP está lá embaixo. Então, uma correção realmente seria importante para se aproximar. Não sei se vai fazer preço isso. Aqui, deixa eu ver, o IFR então está sobrecomprado. E, infelizmente, pensar em compras aqui fica muito complicado. O movimento não para de subir. Parece até que tem uma LT aqui. Deixa eu tirar aqui alguns caixotes, então. Esse caixote aqui em cima eu vou deixar, porque marca aqui pra mim um topo. Esse caixote aqui de baixo eu ainda vou deixar, porque caso venha a ter uma correção forte, aqui é uma possível parada. E se tiver mais, nós temos só lá embaixo. Então, são as regiões que, infelizmente, eu tenho que deixar marcado. Retração de Fibo vai coincidir aqui. Só o 61 lá embaixo. Nem o primeiro nível tá próximo. Olha como que tá longe o primeiro nível de retração. Tá muito, muito longe. Uns 3 mil pontos de queda, praticamente. Vamos supor que amanhã... Falando de LT que eu tava falando agora mesmo... LT aqui tá até muito estranho, nem vou marcar, porque esses canais aqui são muito perigosos de ser quebrado, tá? Quanto mais inclinado, mais perigoso é de ser quebrado. Então, por enquanto, o movimento tá formando um outro aqui em cima, tá esticando, tá afunilando. Pra mim, aqui no final de sexta-feira, afunilou o movimento, tá?
Só que se for dar um zoom aqui, pelo futuro, nós temos um topo importante nessa região que fechou praticamente na sexta. Eu não duvidaria se a gente tivesse um gap de alta amanhã, só pegar essa liquidez e fazer igual o dólar na segunda-feira, abrir com um gap de alta assustando e aí começar a corrigir, corrigir, corrigir. Eu espero que isso venha a acontecer, seria até interessante. Vamos supor que esse gap não seja assim. Se for um gap nessa região, atenção, geralmente quando chega em Keltner, desse jeito, pode ficar de lado, tá? Tô igual aquele cara. Tem três possibilidades. Ou o índice sobe, ou o índice cai, ou o índice fica de lado. No caso, eu não tô dando nenhuma probabilidade de subir, tá? Não quero que suba, não. Ou fica travado, é ruim, né, no caso. Ou faço uma correção pra queda. Pra subir, eu fico com o pé atrás aqui, porque vai ficar em Keltner. E tende a subir em canal, Keltner. E aí, se for abrir com gap abaixo do 80, vai dar o gap dinâmico. E pode dar Fab Four de venda. Pode dar gap dinâmico de pullback, tá? Então, aqui eu não pensaria aqui em compras não, porque infelizmente quando fica em Keltner pode esperar. Nós temos movimentos travados, aí do nada acontece uma correção que não segue, trola, volta a subir, trava, volta a subir, trava, volta a subir, trava, volta a subir. Isso é horrível, horrível. É uma fronteira, isso aqui é como se fosse uma fronteira mesmo. A gente tá brincando de operar na parede, né? Então, alvos aqui ficam complicados e perigosos. Eu, já que sou uma operadora de alvos mais longos, olhando pela análise técnica, fica complicado. E falando em relação às coisas macro, não vou olhar hoje Vale, Petro, gráfico, não. Alguns comentários importantes. Vamos falar do EWZ? Então, aqui foi um dos comentários que eu vi de gente que até espera que venha acontecer isso, caso o dólar venha voltar em V, não surpreende, tá? O movimento aqui, então fiquem atentos, que pode talvez acontecer. O dólar caiu 6% desde segunda-feira, então a semana foi 6% de queda, é muita coisa. Hoje, alvo do diário, no caso do como ele marcou, né? Tá também para mim a região de possível alvo. Não sei o que você acha, mas está com uma simetria de cara de movimento em V. Se acontecer isso, ok, é possível mesmo. E aí, a gente teve o resultado da Petrobras, né? Veio até negativo. Engraçado que o movimento trollou. Na sexta-feira teve uma reviravolta. Aqui, deixa eu até mostrar a grade de cotação. Grade de cotação. Petrobras até fechou ok, 1% de queda. Mas se a gente for olhar em relação a lá fora, né, ao longo da semana... aqui é a Petrobras na Bolsa de Nova York, então está subindo 10% desde a abertura da semana. Então, a semana acabou subindo 10% no caso lá fora. E na sexta-feira, naquele momento dessa postagem, que foi 1h10 da tarde, estava 1h45 de alta lá fora. E aí, reparem que antes desse movimento de alta, ela caiu por 3 semanas. Então, esse aqui é o gráfico do diário, semanal. Caiu por 3 semanas e teve esse mega engolfo aqui. Parece até que estavam precificando essa notícia negativa, tá? Então, cuidado com as notícias, olhem o gráfico. E aí fez essa mega barra aqui. Essa mega barra pode ser uma impulsão junto com o Ibov, porque a gente tem que ter essas ações ajudando, né? No caso aqui, a Petrobras, se confirmar isso, a gente vai ter que ir como se fosse um bull 180 para prosseguir, romper essa máxima e o movimento ajudar o Ibov aqui, que também está sendo possível de alta, tá? Médio prazo, fica bem feio esse gráfico consolidado lateral. Isso seria muito ruim se consolidar e ficar lateral, hein? Mas tá com cara que parece que precificaram. Semana foi bem forte aqui de alta. Outro comentário aqui, em relação ao dólar. Eu tava comentando também que a gente tem a probabilidade de formar aqui como se fosse um fundo duplo. Fundo duplo não, topo duplo. Mas que antes de vir cair reta essa última pernada aqui, faça uma correção. E aí os pessimistas e tal... igual o Ale comenta, não se assuste se o dólar fizer esse movimento, esse pivôzinho e confirmar esse topo duplo contra tudo e contra todos os profetas do apocalipse. Então, graficamente eu também espero que venha acontecer esse movimento aqui. Outra coisa, eu comentei na semana passada esse print aqui do Egler, né, do Sonar, que é uma plataforma até paga aqui do Investify, que ele estava comentando que tinha muitas posições de interesse do Ibov em 130 mil. E aí o Ibov praticamente cravou 130 mil para vencimento essa semana. Então chegou 130.614 para o dia 14, agora o vencimento. 14, quarta-feira, chegou já. Essa semana chegou nas posições de interesse, muita posição comprada aqui nessa região. Isso quer dizer o quê? Vai subir mais? Segunda, terça e quarta? Olha, pode ficar em torno dessa região, tá? Ainda mais com vencimento próximo. Realmente,
Esses dias a gente tem que tomar bem cuidado, bem cuidado mesmo. Porque já chegou no ponto de interesse deles. E agora? Será onde que é o ponto de interesse deles? Infelizmente, eu não pago essa plataforma, eu queria, ela é cara. Mas vamos supor que ele venha ver que o próximo ponto de interesse que está crescendo é 125 mil pontos. A gente já começa a ter mais um movimento de viés vendedor, tá? Então, por enquanto eu não sei como que tá o Sonar, tá? E aí, falando em relação... Aqui, eu já... do EWZ. O EWZ, que é o nosso Ibov praticamente dolarizado, tá ficando um movimento muito bom. A semana foi surpreendente, vou mostrar depois um TradingView. Subiu praticamente quase 11% desde essa semana. Então, uma semana sensacional lá fora também. E tá querendo fazer um fundo duplo, tá? E esse fundo duplo está formando em uma região muito importante do EWZ. Vou lembrar já que é uma LT do mensal. Então, se confirmar esse fundo duplo aqui, a gente confirmar o nosso ACOI do Ibov, a gente pode ter um movimento mais forte de alta, tá? Então, aqui, desde segunda-feira que foi aquela crise fake produzida pelo mercado para pagar stop dos comprados, olha, eu não sei se crise fake, eu não diria fake não, mas acabou sendo uma reviravolta grande essa semana. Médio prazo, fechando assim a semana, será uma barra de ignição convicta para reverter para alta, também acho, tá? Também acho um movimento aqui interessante, inclusive, se a gente for olhar o semanal, a gente tinha aqui um canal, rompeu, isso aqui pode ser exaustão no deriva, que tentou formar um pivô, falhou e tá com cara agora de voltar, tá? Então, por isso que lá fora também tá bem interessante o movimento. Falando aqui em relação à sexta-feira, então, a gente teve o IPCA, que acabou vindo ruim, tá? Infelizmente, eles estavam esperando aqui 0,35, acabou vendo 0,38, poucos pontos de diferença, mas é uma tensão. Mas o mercado acabou ignorando ali a notícia, focou mais realmente na intenção do movimento do preço, ignorou a notícia mesmo. E o legal é que acabou tendo uma semana então positiva, com amplos 13,78 de alta, o Ibov. E é a melhor semana do ano e a melhor desde outubro do ano passado, tá? Então, acabou fechando aí acima dos 130 mil pela primeira vez desde o dia 28 desse ano. Então, já tinha um tempinho que não fechava acima de 130. Já em relação ao dólar, a gente teve uma queda então muito forte, voltou a patamar de 5,50, como eu ressaltei. Os investidores acabaram voltando, né, para investir em ativos de risco, como o Brasil, por exemplo. Mas a semana foi bem estranha mesmo, começou agitada e aí foi revirando. Então na segunda-feira, lembrando, né, a gente teve aquele receio dos Estados Unidos estar com está no caminho de recessão, teve a situação do Japão também. Então o dólar quase chegou a R$ 6, estava muito assim, beijando os R$ 6. E aí desde terça as coisas começaram a revirar, então teve algumas notícias até positivas ao longo da semana, mas eu ainda acho interessante não descartar a possível recessão, tá? Então, a gente pode ter uma surpresa de novo, voltar tudo. Porque foi uma semana bem atípica, tá? De segunda a sexta, movimentos, assim, surpreendentes. Muito forte, inclusive, como eu mostrei as barras semanais. E aí, falando lá fora, como o mercado tá? Tá indicando que tá para subir? Não tá. Esse que é o problema. Será que a gente vai subir mesmo com o mercado lá fora caindo? Porque aqui tá com cara, ó, lembrando o S&P, eu desenhei essa figura aqui, esse ombro, cabeça, ombro no S&P, confirmou, teve a segunda-feira muito forte e está na região de apenas uma troca de polaridade, junto com a média de 20 para voltar a cair. Eu não estou gostando desse movimento. E aí, quem olha o Wyckoff, volume e tudo mais, a gente teve aqui uma queda forte com volume, olha o volume crescente, né? Eu não acho que funciona muito aqui, lá fora fica mais claro esses movimentos, então uma queda progressiva com volume crescente. E o pullback que tem que ser o volume decrescente, então pullback, candles ok, né, candle de pullback, e volume decrescente. Então, se a gente tiver uma queda de novo e tiver volume crescente, está confirmando aqui tendência de baixa. Problemas, a gente pode ter o mercado lá fora começando a ficar travado, porque aqui a 20 está descendo, a 200 subindo, pode ficar um pouco travado para romper essa 200, porque quando romper e se romper essa 200, ai. Essa média aqui é muito importante. Tentou romper aqui atrás, rompimento falso. E vejam que ficou travado, ó, na região dela. Ela estava flat aqui, flat lá no início do ano passado. Então, ela é muito importante. Então, eu tomaria cuidado. O Dow Jones está seguindo esse movimento? O Dow Jones está fazendo uma figura diferente, mas também não descarto a situação de pullback. Lá é só diferente. Aqui nós temos uma região de liquidez, junto com a média 200. Teve aqui o topo duplo, rompimento, tá voltando para fazer pullback com a média 20, com volume decrescente, o pullback
para voltar possivelmente cair. Então não tem indicação nenhuma para mim de movimento de alta, tá? Já o Nasdaq, que praticamente é o setor que está puxando, que puxou a alta e que não está puxando no momento, está confirmando isso? Eu acho muito legal que quando eu falei assim, atenção para esse candle aqui, que isso aqui é candle operável no meu operacional se fosse 5 minutos. O negócio só caiu, né? Caiu muito. E aí a gente teve um movimento muito forte, confirmou então o ombro cabeça, um ombro um pouco estranho aqui. Voltou, fez um pullback, despencou nessa semana e tá voltando para fazer talvez outro pullback também, ancorado pela 20, para testar. A 200 já foi testada, tá? Então o movimento pode aqui pelo Nasdaq talvez realmente ficar um pouco travado, trap zone. E aí, falando em relação ao DX, as magníficas, falar das magníficas antes, né? Ela tá fazendo o movimento do Nasdaq, então, ok. Bem parecido, são elas que acabam puxando aí. E aí, falando em relação ao DXY, o dólar acabou fazendo um movimento de queda também, se a gente for olhar no geral essa semana, né? Foi uma semana bem forte aqui, aí tá fazendo um pullback. E aí, o problema é que o dólar tá uma situação que fica difícil para analisar, que eu não consigo entender qual que é o cenário a longo prazo aqui, porque nós temos uma região de suporte, tá com um cara que vai romper essa região, testar fundo, mas o dólar envolve outras coisas e no gráfico macro não sei agora o que isso aqui pode dizer, porque tá lateral já tem um bom tempo. Não sei, a média de 200 tá flat. Aqui, recente, o movimento tá bem travadinho, pullback. No início da semana foi muito forte a queda, caiu junto com os índices, né? Porque o dólar passou... assim, praticamente o foco foi toda a moeda japonesa no início da semana. Então, lá o ien acabou subindo e o dólar despencou. Mas a semana acabou voltando ao normal, né? Então, não sei, sinceramente, não sei o que esperar desse dólar. Eu ficaria atenta cada dia para ver como que ele tá reagindo, tá? Porque se tiver esses candles grandes aqui, tomar cuidado, junto com o VIX. Já aproveitando para falar do VIX, o VIX ajudou, tá? Porque na segunda-feira, assim, foi estratosférico o movimento, chegou a romper, assim, nossa, foi lá atrás, lá na época da pandemia esse movimento. E aí foi voltando aos poucos, tá em patamar de 20 de novo. Então ajudou esse retorno aqui, acalmaria voltar, mas é pullback na 20. Aí aqui, será que o VIX respeita isso também? Porque se for pullback na 20, a gente pode esperar um movimento de alta. Se o VIX subir, será que a correlação vai também acontecer? De índice cair, a gente ter um índice de queda e dólar para cima? Será? Então, a gente não teve uma correlação essa semana, né? Dólar caiu, os índices lá fora caíram e o VIX subiu. Então, o dólar não correspondeu, porque era uma situação diferente do normal que a gente conhece. E aí, em relação a commodities, aqui apenas olhando, a gente parece, tá, que é um pullback para romper esse fundo. E se eu romper esse fundo, espero que não, porque se eu estou esperando um movimento de alta a longo prazo do Ibov, né, para confirmar o ACOI, é importante que o minério suba para puxar a Vale também, né? Importante. Não que necessariamente a gente precise da Vale subindo muito, mas é importante que pelo menos ela não caia. Então, se ficar travado aqui, de boa. É importante que não caia tanto o minério, porque senão a cotação da Vale também pode sofrer essa interferência de cair. Então, se a Vale fica quieta e a gente tem pelo menos a Petro ajudando e a FNC ajudando, já tá bom. E outros setores também, já tá bom. Mas a Vale puxa muito, tem que tomar cuidado. Petróleo aqui tá fazendo pullback. Isso foi um dos motivos que ajudou também a Petrobras subir essa semana. A cotação lá fora também subiu, tá? Então, a região de suporte aqui tá testando a média de 20. O ouro que está ainda em canalzinho. Então, chegou até a testar a máxima essa semana, mas não rompeu. Está em canal ainda. Tá subindo aos pouquinhos, mas está em canal. Juros americanos seguem com a expectativa de queda, esse aqui parece pullback para voltar a cair. Porque realmente estão... Caso essa situação da recessão se confirmar, é quase que praticamente um pouso forçado, né? E ainda as apostas para setembro e as próximas reuniões é de uma redução de 0,50, inclusive, tá? Para essa reunião de setembro. Então, por isso que o juros está caindo muito forte aqui, mais do que o normal. Porque estão com expectativa de redução forçada mesmo. Por enquanto, as apostas ainda continuam. Outra coisa, a Vale aqui, olhando lá fora, né? Como que ela está sendo cotada. Olha como que ela está caindo bem, infelizmente. Essa semana acabou fazendo um gap de baixa muito forte. Nessa semana está voltando para fazer um recuo na média. Mas no macro aqui, em relação ao mensal, a Vale, olha, tá complicado. Por um lado complicado, por um outro bom. Vários meses consecutivos de baixa. Isso é estranho, né?
Então precisa de uma correção. Se for olhar por isso, a gente está começando a ter muito candle de rejeição nesse fundo aqui. Pode ser a qualquer momento indicação de força compradora. Aqui nós tivemos Favela Gap, tá aqui embaixo ainda. Nós estamos testando essa região, então pode ser uma possível predominância compradora, olhando pelo gráfico lá fora. O gráfico lá fora é diferente do gráfico daqui, se for olhar, mas enfim. E aí falando da moeda japonesa, que fez pullback na 20, tá? Fez pullback na 20. Isso aqui, no caso, é o dólar, o iene, vamos supor, se tá caindo aqui, quer dizer que o dólar está desvalorizando diante dessa moeda do Japão. E aí tá fazendo pullback na 20. Se no caso a 20 respeitar e voltar a subir, significa que o dólar começa a se valorizar de novo, olhando pelo mensal. O diário, aqui nós tivemos uns dias muito fortes de baixa, volume muito forte, algo que não aconteceu até um bom tempo, e tá longe da 20. Mas é uma situação mais que eu tenho que analisar o que tá acontecendo realmente no Japão. Acho assim desnecessário ficar atento, tá? Como que tá lá o dólar, o VIX, tá? VIX na segunda-feira amanheceu assim muito estressado por causa do Japão e da recessão possível nos Estados Unidos. Então vamos ficar atentos. Eu não vou adentrar muito na situação de novo que está acontecendo no Japão, mas é aquela situação de carry trade no início da semana ficou bem complicado e ainda complica-se, né? Então o risco grande disso aqui ser apenas um pullback para voltar a cair, não sei, vamos acompanhar. Muita coisa pode acontecer. E essa semana tem notícia? Tem. Geralmente essas semanas a primeira semana do mês tem, que no caso foi dia 1º e dia 2 de agosto. Foi payroll, e aí semana passada não teve praticamente nada, e aí essa semana do meio, mais ou menos, geralmente tem, tá? Então é que amanhã, o foco aqui do Brasil de notícia, boletim Focus que eu já sei, assim, já tem toda semana tá vindo pior do que já se espera. Então podem esperar, amanhã vai vir IPCA a mais, sei lá, juros a mais, tudo ruim, já é quase fato. Mas notícia nos Estados Unidos programada não tem. Terça-feira nós temos aqui notícias antes do pregão, então o Gap vai precificar. O IPP, tá? Inflação ao produtor Estados Unidos, isso é importante tomar cuidado. Não é de agitar tanto quanto a inflação ao consumidor lá, que é o IPC, mas IPP também é algo para se ter atenção. Tem discurso do Bolshoi, lá do membro do FONC, mas não deve... talvez deve agitar, porque nós estamos nessa discussão. Vai reduzir, talvez, forte, que eles acham que a situação, as notícias que vieram por último foram boas ou não foram, o que eles acham do payroll, será que vão comentar alguma coisa do tipo? Então, tomaria cuidado. Quarta-feira, nós temos aqui notícias na zona do euro, mas aí abre nosso pregão, 9 horas com algumas coisinhas aqui do Brasil, e aí quarta-feira vem a porrada, tiro, porrada e bomba, que é o IPC. Para mim, muito mais importante que o IPP, tá? Essa aqui agita, e às vezes agita mais que payroll. Já teve até leilão durante o pregão com essa notícia. Eu não, se eu fosse assim, todo mundo, eu não operaria durante essa notícia, se for operação com stop curto, porque é volatilidade, tem risco de abrir o leilão, como eu disse, e a pessoa não consegue fazer nada. Ficar só observando o movimento. Não pode fechar a operação, não pode abrir, não pode fazer nada, só observar. Estoque de petróleo não é de movimentar, então foco quarta-feira aqui. Por enquanto, o glitter da semana está sendo quarta. Tem notícias aqui do PIB, no Japão, coisas que podem atrapalhar a semana. Tem China também, na noite, né? E aí, quinta-feira, nós temos aqui notícias na zona do euro, Libra, Inglaterra. E aí, nós temos aqui núcleo de vendas do varejo, acho relevante também, não é uma notícia que agita tanto, tomaria cuidado, e pedidos iniciais por seguro-desemprego. Também, comparando aqui, PC não chega perto. Tem 3 juntas aqui, então focar 9h30 também na quinta. Aqui várias 9h30, produção industrial 10h15, tomar um pouco de cuidado também, mas nada chega a IPC da quarta-feira. Sexta-feira tem BCBR na abertura, o Gap e os mesmos já vai precificar, e notícias nos Estados Unidos nós não temos nada tão relevante aqui. Então, uma semana que vai girar em torno praticamente do IPC e outras notícias que, assim, se o IPC vier muito ruim, acho que o mercado vai ficar agitado com qualquer outra notícia. Tipo, umas notícias que não tem nada a ver. Vamos supor, vendas de veículos nos Estados Unidos, veio abaixo esperado. Aí, qualquer coisinha já fica o mercado estressado. Nossa, por que o mercado agitou assim? Aí você vai ver a notícia. Vendas não sei o quê. É uns trem mais inútil. Então, qualquer coisinha pode deixar o mercado agitado de novo. Isso que é o problema.
Mas eu acho que era só isso que eu tinha que ressaltar. Muita coisa que eu falei hoje. É praticamente quase uma hora de, de revisão de estudo semanal. E vamos ver como que vai ser ao longo da semana. E aí, semana que vem, eu volto para fazer meu estudo semanal. Vamos ver se eu vou acertar alguma coisa aqui em relação a essa semana.